Olá pessoal, hoje venho falar com vocês sobre um assunto muito importante para o nosso canal, Leandro Costa Oficial. Estamos numa jornada incrível e precisamos da vossa ajuda para crescer ainda mais. Se vocês gostam do conteúdo que partilhamos, a melhor forma de nos apoiarem é inscrever-se no canal. E é claro, compartilhando os nossos vídeos. Cada vez que vocês clicam em gostar, compartilhar um vídeo, estão a ajudar-nos a alcançar mais pessoas e a construir uma comunidade ainda mais forte. Acreditem, cada pequeno gesto conta. Se cada um de vocês trouxer mais um amigo para conhecer o nosso trabalho, estaremos a dar um passo gigante para crescer juntos. A nossa missão é trazer conteúdos que informem, inspirem e divirtam, mas para isso precisamos da vossa colaboração. Então, se ainda não se inscreveram, façam isso agora. E não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem nada do que estamos a preparar. E quando virem um vídeo que gostem, partilhem nas vossas redes sociais. Estamos juntos nessa aventura e cada um de vocês faz parte dela. Vamos crescer como uma grande família e continuar a espalhar conhecimento. Contamos convosco. Sejam bem-vindos a mais um Verdades Bíblicas. Estaremos aqui trazendo uma versão de Verdades Bíblicas. Espero que vocês possam gostar, a qual estaremos trazendo uma palavra em Isaías, capítulo 13, versículo 9, para a nossa meditação. Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, versículo 9. Antes vamos orar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença, Senhor, para pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor anseia e deseja falar. Que não seja eu, Senhor, mas sim seja o Senhor. Fala aos nossos corações, mesmo que seja uma palavra de correção e exortação. Fala, Senhor, pois a tua igreja, pois os teus servos estão ansiosos para ouvir a tua voz. E eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 13, versículo 9, vai falar: Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecados dela. Lá em Amós, capítulo 5, versículo 20, vai falar também: Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? O tema da nossa palavra de hoje é o dia do Senhor. A Bíblia nos informa que o Senhor virá como um ladrão. Como um ladrão surpreenderá a muitos, e como um ladrão sem avisar o dia, a hora e a data que virá de repente como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mateus 24, versículo 27 vai falar: Porque assim o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos desejam que o Senhor venha e que o terrível do Senhor também venha, pois não sabem como esse grandioso e temido dia será. Muitos acham e imaginam que esse dia será como outro qualquer, mas não será. Será um dia de grande juízo sobre a terra e não haverá luz, mas densas trevas. Será um dia em que muitos estarão no vale da decisão. A Bíblia nos informa que o dia do Senhor será de completa escuridão e trevas. Não terá luz. Hoje ele se fará prevalecer a sua justiça sobre os pecadores. Muitos falam e desejam que ele venha. Até fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas não sabem o que estão falando de fato. E a Bíblia fala que o dia dele vai ser terrível. Lá em Joel 1, versículo 15, vai falar: aquele dia
porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Joel 2, versículo 11 e 14, 31 vai falar: O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso e executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá sofrer? Versículo 14. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará, pois, assim, uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Versículo 31. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, onde diz que encontrarão multidões, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, onde muitos estarão no vale da decisão, como diz em Joel 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Porém, a própria Bíblia diz em Isaías 13, versículo 6 e versículo 9: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Versículo 9: Eis que o dia do Senhor vem, horrendo como furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Isso vai falar que ele virá com um grande juízo, com varas de ferro, para julgar nesse vale a qual a Bíblia fala e dá o nome de Vale da Decisão. Que esse dia está perto, o Todo-Poderoso virá para assolar, e que esse dia será horrendo, com furor e ira ardente, e ainda afirma que este dia será o dia da vingança do Senhor, o Todo-Poderoso, em que a sua espada irá devorar e se fartar, e se embriagará com o sangue deles, dos seus adversários. Como diz em Jeremias 46, capítulo 46, versículo 10. Porque esse dia é o dia do Senhor Jeová dos Exércitos, dia da vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Tudo o que está acontecendo na atualidade, ele irá julgar, trazer sua justiça nesse dia, a qual a Bíblia fala. Em Obadias, afirma e confirma que este tão terrível dia está próximo. Obadias, capítulo 1, versículo 15. E em Sofonias 1, versículo 7. Bora lá em Obadias? Obadias 1,15 vai falar: Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Estamos aqui com o nosso esboço. E Sofonias 1, versículo 7 vai falar: Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Que todos calarão perante o Senhor, pois está perto o juízo desses dias. Sofonias 1,14. Bora lá confirmar? Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está perto, e se apresenta muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. É outra versão. Afirma que esse dia será o grande dia do Senhor. Em 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 2, vai nos falar: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Diz para não pensarmos, nem nos perturbeis por escrito ou palavra sobre este dia, como se o dia do Senhor já estivesse às portas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, fala: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Dá ênfase que sabemos perfeitamente que o dia do Senhor, que ele virá como um ladrão à noite, sem aviso prévio. Será que realmente estamos preparados para esse dia? Porque pedimos a Deus que esse dia chegue logo. Será que, como estamos levando a nossa vida, será que se esse dia chegasse, nós subiríamos de fato no arrebatamento? Será que seríamos julgados como pecadores, não confessos, que somente Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas? Como é que estamos perante a Deus? Como que está as nossas vidas perante Deus? Está uma vida regrada de pecados que na morte nos levará para o inferno? Ou de fato a nossa vida está reta e íntegra e estamos agradando a Deus, reconhecendo o seu único Filho como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, tendo o direito da vida eterna? Será que os nossos nomes de fato estão escritos no livro da vida? A palavra vai falar que aqueles que não forem encontrados, o nome escritos no livro da vida, serão jogados nas trevas exteriores, onde lá haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Isso vai fazer a menção do inferno. Amós, capítulo 5, Amós, capítulo 5, versículo 18 e 19 e 20. 5, 18 e 20. Iremos ler os versículos 18, 19 e 25. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Que está deixando claro que o dia do Senhor será de trevas, não terá claridade, não terá luz, pois ele trará juízo. Muitos de nós irá receber o juízo, a assolação e a espada do nosso Senhor, porque não quiseram renunciar ao pecado, os frutos da carne, a iniquidade, porque assim diz em João, capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a meu Pai, ele vô-lo conceda. A palavra vai falar que não devamos ansiar por esse dia. Não fomos nós que escolhemos a ele, mas sim a ele. E tudo aquilo que possamos dar fruto, que possamos ir e dar fruto, que esse fruto ele venha permanecer.
e que tudo aquilo que pedimos a Deus no nome dele, Jesus, o Pai, ele possa estar concedendo. Que ele nos escolheu e não nós a ele. Hebreus 9, versículo 15, vamos lá em Hebreus. Espero que você que está em casa esteja abrindo a palavra para compartilhar. Hebreus 9, versículo 15. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Ele é o mediador dessa nova aliança, desse novo testamento. O único que pode mediar entre nós e Deus é o próprio Jesus, que fomos chamados para receber a promessa da herança eterna. Assim também que muitos usam a liberdade a que foram chamados para pecarem, como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, Gálatas 5, versículo 13. Faz outra vez. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 vai falar: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Muitos de nós usamos a nossa liberdade, a qual Deus ele nos confia e nos dá essa liberdade para pecar. É como o pastor ontem mesmo disse, que ontem lá no culto, que se nós servirmos a Deus, é Ele que governa nossas vidas. Mas muitas das vezes somos e damos a ocasião, damos uma brecha para a carne, para o pecado, e cometemos pecados. E a palavra fala que muitos de nós fazemos isso, damos lugar à carne, ao invés do Espírito, porque todos os dias temos essa luta entre a carne e o Espírito. Fica assim, ó, a luta. A quem alimentamos mais é que vence. Se nós alimentamos mais a nossa carne, é logicamente que a carne vai vencer. Mas se nós alimentarmos o Espírito ele vence. Pois a própria palavra fala que devemos fugir da aparência do mal. Porque muitos chamados e poucos são os escolhidos, como assim diz Mateus 22, versículo 14. Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que deixa bem evidente que muitos são chamados e poucos escolhidos. Uma grande multidão pode estar presente e cultuando dentro da igreja, mas no meio dessa grande multidão, será que todos foram de fato escolhidos? A palavra vem falar que muitos são chamados. Pode vir, é chamado. Mas será que você é escolhido? Será que eu sou escolhido? Os escolhidos são aqueles que fazem de fato a verdade aplicada em sua vida, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus, a palavra é o próprio Cristo. Se de fato fazemos a vontade do Pai, somos escolhidos. Escolhido é aquele que abre mão da sua vida para fazer a vontade do Pai. E ainda afirma que essa porta que leva a Deus, que é Jesus, é estreita e apertada, que não podemos passar com bagagem de pecado, pois essa porta é muito estreita, como diz em Mateus 7,14. Bora lá? Mateus 7,14. Mateus 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. É de fato, essa porta é muito estreita que não dá para passar nenhum tipo de bagagem.
Essa porta com a palavra vem falar é o próprio Cristo. Cristo é o caminho. Ele se denomina o próprio caminho. Se não for por ele, não encontraremos, não iremos ao Pai. E muitos são os que escolhem a porta larga para entrar. E nos mostra que em nossa frente há dois caminhos para serem escolhidos, não ferindo o livre-arbítrio, como diz em Mateus 7,13. Olha só, o versículo anterior ele vai falar assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É isso que acontece, muitas das vezes nós preferimos mais a porta larga, que aparentemente traz um conforto, um benefício, mas no fim dessa porta, desse caminho, vai trazer a perdição eterna, o inferno. Essa porta nos permite passar por ela sem renunciar ao pecado e iniquidades. Só passa por elas sem nada, sem pecados. Essa porta estreita, ela só passa aqueles que renunciam à sua vida, os pecados, e passam. Somente com essa renúncia, somente abrindo mão da sua própria vida, conseguem passar. Pois muitos preferem entrar nessa porta larga, a qual pode entrar de qualquer maneira. Mas a palavra mesmo diz que o final desse caminho, o final dessa porta larga é a perdição. Mas que possamos de fato encontrar essa porta estreita, abrindo mão da nossa vida, abrindo mão de pecar contra Deus. Será que mediante essa palavra, à luz da Bíblia, estamos aptos a impedir para que venha esse terrível dia? Estamos preparados para passar pela porta estreita e não sermos considerados pelo Altíssimo como um inimigo para herdarmos a escuridão, o furor e o juízo desse grande e terrível dia do Senhor? Pois será acometido de densas trevas e juízos. Muitos serão considerados malditos e receberão palavras duras como estas de Deus: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não os conheço, e os lance nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, como diz em Mateus 25, versículo 30. Bora lá, Mateus 25, 30. Uma passagem bastante conhecida a todos aqueles que são leitores da Bíblia. Mateus 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vai falar do inferno. Mateus 20, versículo 17 e 18, vai nos falar também. Da mesma sorte, o que receberá dois, granjeou também outros dois. Mas o que receberá um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vai falar sobre talentos. Talentos naquela época, ela era uma medida de dinheiro, de câmbio daquela época, a qual eles faziam essa cambiação para pagamentos. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá ver o que a palavra fala. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vai falar: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ezequiel 30, versículo 3, já estamos finalizando essa palavra. Ezequiel, capítulo 30.
Ezequiel 30, versículo 3. Perto está, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado, o tempo dos gentios, eles será. A palavra vai falar aqui, como ladrão ele vai vir de noite sem aviso, porque se o ladrão ele avisasse quando ele entrará ou arrombará nossa casa, gente, nós preparávamos para recebê-lo. Mas o ladrão ele não anuncia o dia que ele vai cometer o delito dele. E muitas das vezes nos pega desprevenidos. E de igual forma vai ser o arrebatamento. Não sabemos o dia e nem a hora. Assim como o relâmpago ele sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do homem. É impressionante como o relâmpago ele aparece, ele passa, depois vem o clarão e o estrondo. É muito rápido. A palavra fala que será no abrir e fechar de olhos. E isso, nesse abrir e fechar de olhos, acontecerá um fato que os que estão no pó, estão dormindo em Cristo, eles ressuscitarão e irão encontrar Deus nos ares. E logo após, nós que estamos vivos seremos arrebatados, os nossos corpos serão transformados. E também o dia dele, o dia do Senhor está perto. Ainda vem confirmar que o dia dele será um dia de trevas, não de luz. E todo gentil ele será encontrado. Todos aqueles que cometeram os pecados e não renunciaram os seus pecados e aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador serão julgados, como a palavra mesmo diz lá no nosso tema, lá em Isaías 13, versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem, morrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Todos os pecadores que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida estarão nessa situação, serão destruídos, pois a palavra fala que somos imagem e semelhança de Deus. Mas todos aqueles que serão lançados no lago de fogo não serão mais a imagem de Deus. Eles serão transformados na imagem daqueles que os dominaram, aqueles que eles seguiram. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, é fato que eu tenho que fazer tudo aquilo que agrada àquele que eu falo que eu sou filho. Porque é fato, o filho, ele herda trejeitos, traços de seu pai. Se eu falo que sou filho de Deus, eu tenho que ter traços de Deus. Mas se a pessoa fala que não é filho de Deus, ele está se autodenominando filho do diabo e ele com certeza vai apresentar traços dele. Pois a palavra fala que o diabo ele pecou desde o início. Ele é o pai e criador do pecado. Porque lá no céu ele pecou e foi lançado à terra. Todos aqueles que andam pecando são filhos do diabo. E de fato, aqueles que não forem encontrados, seus nomes escritos no livro da vida serão lançados nas trevas exteriores, onde o fogo não apaga e o bicho não morre, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso vai ser evidenciado ali em Lucas 19, onde vai falar sobre a parábola do rico e do pobre. Só um momento. 16. Lucas 16, versículo 16.
Versículos 21, 22 e 23. Vai falar: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque sou atormentado nesta chama. Olha só que Abraão vai falar, versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ao Pai, que mandes a casa de meu pai. Ele vai declarar que ele tem irmãos, parentes que não precisam estar indo pelo mesmo caminho. Ou seja, o que eu quero frisar é que todos aqueles que não estiverem agradando a Deus, encontrado seus nomes no livro da vida, serão lançados de fato, como essa parábola ela deixa muito claro do rico. Foi morto e no Hades ele se encontrava sendo atormentado em chamas. E ficamos agora por aqui com essa palavra. Que Deus possa estar abençoando a todos e que Ele possa ter falado aos nossos corações. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.